Um tempo atrás, eu conseguia fazer visita às pessoas que pediam, após a pandemia, fazer visita em hospital. Então, a pessoa, quando te conhece, ela favorece tanto pela recepção que você se torna potencializado em querer fazer o melhor de si. E, por incrível que pareça, você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para você mesmo. Então, já houve pessoas que eu fui ver, que eu fui visitar em hospital, que foi pedido para que a família pedisse para que eu fosse ver aquela pessoa, porque por vezes ela ia numa palestra, mas depois não pôde ir mais. Paulo, minha mãe gostaria de ver você, o meu pai, o meu avô, coisa parecida. Sim, eu posso ir que dia, coisa e tal, e vamos lá. Então, essa troca de energia, ela se torna muito efetiva para que você mesmo perceba que, se você analisar direitinho, você nem tem problema. É que a gente foca demais nas coisas e, quando vê, nós criamos um mundo negativo. Porque a gente começa a ver e a gente sempre tem solução para o problema dos outros. É. Né? A gente não tem solução para nós, mas temos solução para os outros. Então, nisso tudo, eu fazia um exercício, e tanto é que eu falo para as pessoas, eu pergunto para elas, entre uma igreja e um hospital, qual é o lugar que tem mais espiritualidade, mais a sustentação de espiritualidade? A maioria sempre responde que é a igreja, né? Mas é o hospital. Verdade. O hospital, a pessoa já está ali, por vezes até desenganada, e passa um filme na mente dela. Então, quando você entra ali, mesmo que ela esteja desenganada, que você a acalenta, que você oferece aquele aporte, que vai estar tudo bem, puxa vida, E você é está uma, fazendo e uma é uma coisa boa. realidade que o momento da minha vida que eu mais senti a presença de Deus, assim, foi acompanhando minha mãe no hospital. E aí eu conseguia perceber que ali na UTI, ou onde ela estava, né, o quanto, por estranho que seja falar, o quanto era bom aquele ambiente, né? Eu sei que muitos não vão compreender, Sim, né, assim, lógico. mas no sentido, assim, espiritual e de amparo, né? É, Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas ainda assim a gente conseguia perceber, assim, naquele clima, ainda que tivessem ali as dificuldades físicas, espirituais, psicológicas daqueles que estão ali se tratando, o apoio da espiritualidade ali dá para se sentir, né? sim. Porque hoje nós temos não só o advento da internet, mas nós temos filmes ótimos, né? Aliás, nós temos obras que começaram a ser romanceadas para o melhor entendimento, mas são obras assim muito interessantes para a gente compreender essa condição da causa e efeito. Porque a nossa vida é causa e efeito. Então, como é que eu posso querer o paraíso se eu estou pleiteando um monte de coisa errada aqui na Terra? Né? Então, dentro da lei da causa e efeito, eu vou estar onde está o meu pensamento, né? Que Jesus dizia que onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração. Então, com essa condição, hoje a gente vê através desses filmes aí uma melhor compreensão de que a gente ainda tem tempo para se melhorar, de que a gente ainda pode estruturar melhor o nosso desejo de se reconhecer. E como mesmo é colocado, não interessa o que se fez, não interessa o resultado disso agora. Não pense mais nisso agora. Começa a ser uma nova pessoa. Começa a reescrever, né? Porque não adianta, você não vai mudar o que foi feito. Isso já está escrito lá. Né? Como as pessoas têm aquela ideia de que vai haver um fim do mundo catastrófico, que vai haver ali o julgamento final, coisa parecida, como muitos ainda ficam esperando o Salvador, né? Mas não é assim. O homem novo, ele sabe que o planeta, o universo, ele está em constante transformação. O nosso planeta, ele ainda é muito atrasado em relação ao universo. Tanto é que a gente vive aqui dentro de muitas brigas por coisas bobas, né? Então, quando a gente entende que esse planeta está passando de provas e expiação para regeneração, isso já dá um alívio para quem já sabe, ter um pouquinho assim da noção de que a vida espiritual, ela emana, Perfeito. sabe? Quando você dá cursos, por exemplo,
numa casa que tem uma energia bastante, tem um suporte, coisa e tal, por incrível que pareça, você acaba captando que tem espíritos que vão lá estudar. Parece brincadeira falar um negócio desse, mas era aquilo que a gente estava conversando um pouquinho. Hoje, o novo homem, ele precisa entender que há essa integração espírito, matéria. Só que essa matéria é aqui da Terra e o espírito é o universo. Aí quando as pessoas ficam olhando o céu, ficam olhando as estrelas, a lua, não entende que ela está procurando seu lugar no universo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.